Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Só pela redação você já verifica que há uma sucessão de lei no tempo, já que não é assim, no mesmo dia aconteceu o crime e já acabou tudo. Na sucessão de lei no tempo, o artigo 2º já começa a falar assim, opa, ninguém pode ser punido se uma lei nova deixou de considerar crime o que era tratado na lei velha. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior, uma lei de 2015, revogando uma lei de 2010, extinguindo a punibilidade, extinguindo o crime, nós veremos que chama-se abolir o crime, abolisse o crime. Ninguém pode ser punido por lei, por fato que lei posterior deixou de ser crime, tranquilo. E aí vem o que ocorre, cessando em virtude dela quem? Da nova lei. A execução e os efeitos penais da sentença condenatória. A grosso modo seria o seguinte, ó, o sujeito está lá no Pascoal, sendo processado por um crime praticado lá em 2010. Em 2015, em 2017, saiu uma nova lei, é como se, ó, quem está processando, saiu essa nova lei, acabou o crime, deixou de ser crime, quem estava sendo processado está livre, porque extingue a punibilidade, quem está executando a pena está livre, quem executou a pena, não tem como devolver a liberdade para o cara, né? Como é que vai fazer? Ele já executou a pena, agora o Estado vai ter que indenizar o sujeito. Não, porque na época era crime, e quando ele executou a pena, também era crime. Só que, ó, cessando os efeitos penais da sentença condenatória. O sujeito acabou de cumprir a pena por azar dele, ou sorte, né? Por azar dele, azar, porque por que não revogou ano passado? Outro dia, veio uma lei dizendo, não é mais crime. Mas ele cumpriu, acabou de cumprir hoje, ele ainda vai ser beneficiado, por quê? Porque quando o sujeito termina um crime, o Estado fica de olho nele durante 5 anos, que é o período da reincidência. Senhores, ele passa a ser primário, porque cessa os efeitos penais da sentença condenatória. E um dos efeitos penais da sentença condenatória é a reincidência. Opa, acabei de cumprir uma pena, saiu uma lei dizendo que aquele crime pelo qual eu fui condenado não é mais crime. Opa, vou lá tirar minha certidão, vou sair com ficha limpa, porque cessa os efeitos da sentença condenatória. Então, nada de cair na pegadinha dizendo que a lei nova só se aplicará se não transitou em julgado o fato. Negativo. A lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. A lei posterior que de qualquer forma beneficiar. Temos 2 situações. Uma lei que exclui o crime, tranquilo. Uma lei que não exclui o crime, mas traz um benefício. Esta aqui, por exemplo, imagina os senhores que hoje o roubo é de 4 a 10. Em 2015, 4 a 10. Imagina que agora em 2017, nova lei, continua crime de roubo, só que agora de 2 a 6. É esse caso aqui, ó. A lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, favoreceu. Porque não extinguiu o crime, mas diminuiu a pena. De qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores. Princípio da retroatividade. Porque lei penal pode retroagir se foi para beneficiar. Claro que nós vamos falar disso no desdobramento, tá bom? Agora o que interessa, que você vai anotar aqui, ó. Desdobramento da sucessão de leis penais no tempo. Abolício crimes. Esse o senhor vai ter que anotar, porque são várias situações. Abolício crimes. Revogação de um tipo penal, pode copiar isso aqui, abolício crimes, revogação de um tipo penal.
descriminalizando, revogação de um tipo penal, vírgula, descriminalizando a conduta, descriminalizando a conduta até então considerada como crime, descriminalizando a conduta até então considerada como crime. Senhores, o nome já induz para nós o conceito, ó, abolício criminis. É uma nova lei abolindo o crime. O que é abolir? Extinguir, cessar, acabar, não é isso? Uma nova lei, imagina os senhores que seja essa lei aqui em 2015, né? Extinguindo um crime que até então era crime. Qual é o nome dessa lei? Qual o nome desse instituto, por exemplo? Abolício criminis. E o que interessa para nós? Ó? Os caras que estão respondendo o processo. Os caras que estão cumprindo pena. Os caras que já cumpriram pena. Porque são 3 situações. Respondendo o processo, ou executando pena, ou terminou de cumprir a pena. Essa lei, ela tem o efeito de retroagir. Então, coloca aí, ó, aplica-se a retroatividade, por ser mais benéfica. Aplica-se a retroatividade, por ser mais benéfica. Ok? Pessoal, o legislador, ele baseia-se num princípio chamado princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima fala assim, o Congresso Nacional, você deve observar o seguinte, verifica aí as condutas do ser humano, que você acha que o direito civil não dá conta, que o direito administrativo não dá conta, que o direito do trabalho não dá conta. Essas condutas, esses bens jurídicos, serão objetos do direito penal. É assim o princípio da intervenção mínima, não é isso? Para selecionar. O princípio da intervenção mínima também fala, o Congresso, dá uma analisada no Código Penal aí, ó. Verifica se esses tipos penais, tipo é crime, se esses crimes que o Congresso, que a lei previu lá na década de 40, será que ainda hoje a sociedade está repudiando ou já está aceitando o princípio da adequação social? Como o princípio da adequação social não revoga crime, mas orienta o legislador em fazer uma abolício crimes. É uma lei que extingue o crime, ok? Tranquilo, coloca assim, ó. Para os fatos praticados antes dessa lei, para os fatos praticados antes dessa lei, ocorrerá a extinção da punibilidade. Ocorrerá a extinção da punibilidade. Vírgula. Sendo que para os fatos posteriores, ocorrerá a atipicidade. Sendo que para os fatos posteriores ocorrerá a atipicidade. Atipicidade. Já caiu na prova isso aí, pessoal. Perguntando qual que é o efeito de uma lei nova, porque nós já sabemos esse dançar no tempo, sucessão de lei no tempo. E aí? Uma lei nova, ela é, letra A, causa de extinção de punibilidade para os fatos praticados após a sua vigência. Falso. Causa de extinção de punibilidade para os fatos praticados antes da sua vigência. Verdadeiro. É assim, pessoal. Saiu uma nova lei,
Você vai perguntar, essa lei acabou com o crime? Acabou. Então ela abolice o crime. Para os fatos praticados antes dela, o Estado perde o direito de punir. Quem está sendo processado está livre, quem está sendo executado está livre. E quem já foi executado, volta com a ficha limpa. O Estado perde o direito de punir essas pessoas que praticaram o crime antes da lei nova que aboliu o crime. Por isso que recebe o nome de extinção de punibilidade. Então, cuidado, porque se no exercício seu, se na sua questão, colocar que abolice o crimes, ou a lei que extingue um crime, quanto aos fatos praticados antes da sua vigência, torna-os atípico, falso. Eles são típicos. Porque na época dele tinha uma lei. E o que é tipicidade? Fato, conduta, resultado, nós estudaremos isso, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Tipicidade tem previsão legal? Tem. Tem ofensividade? Tem. Tipicidade formal, tipicidade material. Na época era típico. Então, antes dela, extinção de punibilidade. Para os fatos praticados depois dela, não há crime. E o que não há crime é fato atípico. Beleza. Novatio legis in melius. Novatio legis in melio. Lei mais benéfica que, vírgula, lei mais benéfica que, vírgula, mantém-se o crime, vírgula, porém, traz um benefício para o réu. Isso é tranquilo, pessoal. Aqui, lembra? Um crime que hoje é de 4 a 10. Se o mesmo crime, numa lei posterior, baixar a pena, eu não posso falar que essa lei posterior é uma abolício crimes. Porque não aboliu o crime, concorda? Mas trouxe uma melhoria. E isso chama-se nova lei melhor. Novatio legis in melius, melhor. Lei que veio para melhorar. Ou novatio legis, nova lei melhor. Mantém-se o crime, mas traz um benefício. Sim. Várias hipóteses, pessoal. Pode ter uma lei que vai diminuir a pena. Pode ser que o período de prescrição diminui. Pode ser que acrescenta uma causa de extinção de punibilidade. Trouxe o benefício para o réu. Significa que a lei chama novatio legis in melius. E aplica-se retroativamente. Coloca aí, aplica-se a retroatividade. Senhores, olha só, hoje, vamos pegar aí 2015, sucessão de lei no tempo, você tem que trabalhar com data. Nós temos 2015, 157, parágrafo 3º, é o latrocínio, a pena vai de 20 a 30, paulada, é a maior pena do direito penal, o latrocínio. Perde, até o homicídio perde para ele, entendeu? O latrocínio é paulada mesmo, tá? Só o militar ganha dele, porque o militar tem pena de morte em caso de guerra, não é isso? Tá? Senhores, imagina os senhores que em 2016, em 2016 sai uma sentença condenando o cara na pena mínima. Sentença com 20 anos. Em 2017, nova lei. Isso aqui saiu sentença. Nova lei, baixando a pena para 10 a 20.
Só que o cara já está na fase da execução da pena. Alguns vão dizer, opa, não pode aplicar uma lei depois do trânsito julgado da sentença condenatória, porque o sujeito já está executando a pena, mas então já houve o trânsito em julgado, e depois que transita em julgado, não revisa mais o processo. Falso, porque a lei que de qualquer forma trazer um benefício para o sujeito recebe o nome de novatio legis melius e deve ser aplicado retroativamente. Então, essa lei que já tem esse caso, que já transitou em julgado, como é que fica? O Supremo resolveu isso. Porque como é que funciona a justiça, pessoal? Um juiz cuida de tudo? Negativo. O processo ele é assim, ó. O processo ele vem, até sentença. Essa sentença, o juiz deu a sentença, ele terminou o serviço dele, terminou a jurisdição. A execução é de outro juiz. O juiz que deu a sentença não é o mesmo juiz que executa a pena. Por isso que nós temos vara de execuções penais. Muito bem, aí surgiu a dúvida. E agora? Quando uma lei nova estipular um benefício para o réu, quem é que vai mudar a sentença? O juiz que sentenciou ou o juiz da execução? O juiz da execução. Então coloca aí, súmula 611 do SF, coloca assim, ó. Se a nova lei melhor, entrar em vigor na fase da execução, se a nova lei melhor entrar em vigor na fase da execução, caberá ao juízo das execuções, aplicar a lei mais benéfica. Mas, professor, isso não ofende o trânsito em julgado da sentença condenatória? Não, tanto que virou súmula do Supremo, tá bom? Cuidado, pessoal, que na prova eu vou dizer para você, sobre a aplicação da lei penal, indica a tentativa correta, letra A. Se a nova lei, que de qualquer forma trouxer o benefício, a nova lei que traga benefício para o réu, após a sentença condenatória, será aplicada pelo juízo do processo de conhecimento. Falso. Processo de conhecimento é antes do trânsito em julgado. Processo de execução depois do trânsito em julgado. Mudou a lei, fica no juiz da execução. É a única hipótese autorizada para o juiz da execução mudar. Ô juiz, você pode ser meu amigo pra caramba. Poxa, Marcelo, por que seu advogado não recorreu lá atrás para diminuir essa pena e tal? Vou diminuir essa pena para você. Você não pode, juiz da execução. Porque existe o trânsito em julgado. Você só pode no caso de novatio legis para melhorar in melius. Ultratividade da lei mais benigna. E irretroatividade da lei nova. Senhores, agora vai entrar para você essa palavrinha esquisita, tá? Veja bem, a lei, ela tem, uma lei, ela tem a característica de retornar ou de ir para frente. Uma lei, ela tem a característica de retroagir. Se ela dá ré, ela está retroatividade, retroagir, retroatividade. Ou pode ser que a lei gere efeito para frente. Como assim, Marcelo? Claro que uma lei vai gerar efeito para frente. Estou dizendo uma lei que não vale mais.
ela já foi revogada. E mesmo assim, há situações de uma lei revogada gerar efeito para frente. Quando a lei revogada gera efeito para frente, isto chama-se ultraatividade. Senhores, ultraatividade e retroatividade, simples, ó. Retroatividade, ultraatividade, para frente. É possível que uma lei que não tem mais valor, porque foi revogada, continue valendo para determinados casos. Vamos pegar aí o do sujeito que mata policial? Olha só. Tá? Imagina que alguém matou um policial em 2013, e em razão da função, ele matou o policial. O Ministério Público denunciou o sujeito por 121 caput. Isso chama-se homicídio simples. Não é isso? Em 2015, salvo o melhor juízo, 2014, 2015, veio uma nova lei e falou, para aí, ó, matar a polícia, meu irmãozinho. Matar a polícia, agente prisional, sócio educativo, papiloscopista, perito, piriri-pará, pessoal do órgão de segurança pública, matar seus parentes, em razão da profissão, virou homicídio qualificado, que a pena passou, o 121, parágrafo 2º, coloca a pena de 12 a 30. Senhores, o cara matou em 2013. Vai ser sentenciado em 2018. Qual lei vai ser aplicada a ele? A de 2013 ou a de 2015? Oi? Só se fosse mais benéfica. Mas olha aqui, ó, a pena vai de 12 a 30. E a pena aqui, que eu não coloquei. A pena aqui vai de 6 a 20. Agora faço a pergunta, qual vai ser aplicada a ele? Isso, muito bem, essa aqui. Mas para aí, ó. Como é que você vai aplicar uma lei que já não tem mais valor desde 2015 em 2018? Isso é o fenômeno da ultraatividade. A lei continua valendo, ó, mesmo depois de perder a sua vigência, ela continua valendo, se ela for melhor do que a outra. Porque, princípio geral, lei penal não pode retroagir, salvo para benefício, nós ficaríamos um problema danado. Faz o seguinte, o cara vai ser absolvido, porque não tem lei, essa não pode retroagir, e essa não vale mais, ó. Então não tem como punir o cara, tem sim, porque apesar desta aqui não valer mais, para esse caso desse cara, ela continua valendo. Esse é o efeito da ultraatividade. Ultraatividade da lei mais benigna. A lei melhor, ela continua gerando efeito. E retroatividade da lei nova. A lei nova não pode retroagir se for para prejudicar. Então só coloca uma seta. Quando prejudicial, e retroatividade da lei nova. Quando prejudicial. Ultraatividade da lei benigna. Quando for melhor do que a lei nova. Ela continua valendo. Para frente. Observação. Ó, pode colocar essa observação que eu vou explicar para vocês. Ó. Não se aplica em crime permanente ou continuado. Não se aplica em crime permanente ou continuado. Oi. Sim, se o crime for praticado. Sim. Se o crime foi praticado depois da vigência, nós dois, ó, praticamos o mesmo crime, só que em época diferente. Seremos tratados de forma diferente. Essa ultraatividade é só para aquela época. Senhores, veja bem. Então você já sabe o que é irretroatividade.
Você sabe que, ao contrário desta aqui, é a retroatividade. Daqui até para o final da vida dos senhores, vai ficar isso na sua cabeça. Retroatividade. E a ultraatividade. Polícia trabalha com isso aqui direto. O pessoal do penal, do criminal, que seria a polícia, Ministério Público, advogado, juiz, trabalha com essa situação. Você vai dizer, quando que a lei é irretroativa? Quando prejuízo? Não é isso? Lei penal não pode retroagir para prejudicar. Aí, deixa a outra velha continuar valendo. A retroatividade, quando for para beneficiar, benéfica. Novácio legis imélios. Pode retroagir. Ultratividade, quando gerar efeito para frente. Efeito para frente. Frente. Tranquilo. Senhores, agora veja bem. O princípio da irretroatividade, ou a ultratividade, ou a retroatividade mais benéfica, não se aplica em crime permanente ou continuado. Não se aplica em crime permanente ou continuado. Vamos fazer o seguinte, ó. Imagina os senhores, tráfico de drogas é um crime permanente. O que é um crime permanente? Crime permanente é aquele crime que a conduta se inicia e ela não finaliza, ela continua no tempo, ó, até que um dia chegue o fim. Isso é um crime permanente. Por exemplo, se eu estou guardando droga em casa, eu comecei a guardar droga em casa em 2011. 6 anos depois, eu comecei lá. 6 anos depois, estou com a droga, eu estou praticando permanentemente aquele crime. Um crime. Eu não vou praticar num ano 365 tráfico. Vai somar a pena 365 vezes? Não. É um crime que se prolonga no tempo. Esse é o crime permanente. Aí nós temos a receptação que é permanente, posse de arma que é permanente, extorsão mediante sequestro permanente, cárcere privado permanente. É os crimes que se alongam no tempo. Beleza? Beleza. Para esses crimes, o Supremo falou o seguinte, súmula 711, olha aqui, ó. A lei penal mais grave, aplica-se ao crime continuado, ou crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Ô Supremo, você está maluco, Supremo? Você está dizendo que, então, uma lei que regaça com o réu, piora o réu. Se saiu uma lei aqui, ó, em 2014, para um fato que começou em 2011, Supremo, o sujeito vai dar, chegou em 2015 e acabou o crime. Em 2017 teve a sentença. Ô juiz, você está dizendo, o Supremo, você está dizendo que o juiz na sentença vai usar a lei lá de trás, que era para piorar? Sim, vamos fazer o exemplo. 2011, o tráfico era de 5 a 15. Ainda é, mas só para nós entendermos isso aqui. Imagina que o tráfico de drogas, que é de 5 a 15, tá? O sujeito começou a praticar um crime de tráfico de drogas lá, porque ele está mantendo em depósito, guardando. Em 2014, tá? Essa pena, essa lei, sai uma nova lei e fala, opa, 5 a 15 não é suficiente para reprimir o tráfico. Ah, não? Não. Então, passa de 8 a 20. Senhores, essa lei de 8 a 20 é pior ou é melhor que essa? É pior. Essa é a famosa novácio legis impégios, que nós patrolamos ela aqui, ó. Novácio legis impégios. Nova lei que veio para piorar. Novácio legis impégios. Lei posterior mais rigorosa, mais gravosa. Novácio legis impégios. Eu patrolei, os senhores não me chamaram a atenção, né? Novácio legis impégios. Lei posterior mais gravosa. Essa aqui é uma novácio legis para piorar. Novácio legis impégios.
o cara teve uma prisão em flagrante em 2015. Terminou o crime. Em 2017 vem a sentença. E agora, juiz, você vai utilizar a lei velha, que era de 5 a 15, vai aplicar a ela o efeito da ultratividade, ou você vai usar a lei nova, que é mais grave? O Supremo falou, usa a lei nova. Usa a lei nova. Por quê? Olha lá, ó. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência de quem? Da lei, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. Eu falei para os senhores que em 2014 surgiu uma lei nova endurecendo a pena. Só em 2015, aquele crime que tinha sido iniciado lá, terminou. Então, a cessação do crime foi antes ou depois da lei nova? Depois da lei nova. A cessação do crime é depois da lei nova. A contrário senso, eu estou dizendo, entrou em vigor a lei nova antes da cessação. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é antes da cessação. Cessou com a prisão em flagrante. Senhores, ficou claro isso aí? Não? Então vamos lá. Vamos pegar o notebook, tá? Receptação. Receptação, crime permanente. Desde a década de 40, a receptação, né? Lá no 180, a pena vai de 1 a 4. Imagina os senhores, então, que eu comprei um notebook roubado. Eu comprei um notebook roubado, pratiquei 180. Eu comprei esse notebook em 2012. Eu estou com esse notebook e tal. Os senhores sabem que está saindo o Código Penal novo aí. Imagina os senhores que em 2017 vem o novo CPP e fala, ó, para aí, está tendo muita receptação, pedi parará. Hoje a pena da receptação, digo, naquela época, a pena da receptação, quando eu comprei o notebook, era de 1 a 4. Considerou-se que essa pena não era suficiente para proteger o bem jurídico, tanto que está aumentando a receptação. Veio o novo Código Penal em 2017 e falou, para aí, ó, agora a pena da receptação é igual ao do roubo. Vai de 4 a 10. Novatio legis impégios. Nova lei para piorar. Pela nossa regra da irretroatividade, né, e eu continuo com o notebook roubado. Tá certo? Continuo. Um mês depois, sofro uma prisão em flagrante, cessou o crime. Concorda ou não? Acabou o crime. Ou se eu passei para ele, vendi para ele, acabou o crime. Tá? Acabou o crime, pelo menos em relação a mim. Se eu vendi para ele, continua com ele. Em 2018, o juiz vai sentenciar. Pela nossa regra básica, o juiz jamais poderia condenar o sujeito nessa pena. Porque essa lei é pior. E lei pior não pode retroagir. A lei penal não pode retroagir, salvo para benefício. Essa não é a regra básica? O crime permanente foge essa regra básica. Se o crime, mesmo depois da lei nova, continuar a permanência, a cessação do crime foi depois de iniciada a lei nova. Se foi depois, significa que mesmo ele sabendo que tem uma lei nova, ainda optou por continuar praticando o crime. O Supremo falou, não é justo que ele seja apenado com a pena mais branda, porque ele sabia que endureceu a pena e mesmo assim não cessou a sua permanência. Na sentença, o juiz vai utilizar a pena mais grave. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente. Ok? Senhores, e o crime continuado? Esse é o permanente. E o crime continuado? Crime continuado, o permanente, você faz isso aqui, ó. Isso é permanente. É uma conduta, só você é a vítima. Você é a vítima de sequestro. É um crime, é uma vítima que se alonga no tempo. Tranquilo.
No crime permanente são vários crimes. São vários crimes considerados semelhantes. Tá? São vários crimes praticados em razão de tempo, lugar e modo de execução. O sujeito praticou 155 lá no pé da 90. 155. 15 dias depois ele praticou 155 no CPA. 30 dias depois ele praticou 155 lá no Livramento, Nossa Senhora do Livramento. Depois foi para Santo Antônio de Levergé, 155. Vai para Poconé, 155. Nesse intervalo, é mais ou menos 30 dias de um e outro. Se ficar nesse mais ou menos 30 dias, usando o mesmo modo de execução, sem violência e grave ameaça, sem violência e grave ameaça, com violência já não dá permanente, não dá continuado. Quando isso ocorre, pessoal, olha o que acontece. Qual que é a pena desse crime? 1 a 4, e desse, 1 a 4, e desse, 1 a 4, e desse, 1 a 4. Imagina se 1, 2, 3, 4, condenou tudo na pena máxima. 16 anos. Para os crimes continuados, pega-se a pena de um crime só e exaspera, aumenta a pena. Entendeu? Neste caso, diz o Supremo, para crime continuado, também não se aplica a regra da proibição de retroagir. Se saiu uma lei nova, piorando a situação do réu, e mesmo assim não foi suficiente para você parar, né? Então você vai pegar a pena mais grave, a pena prevista pela lei pior, novatio legem impégios. É a mesma situação. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado, ou ao crime permanente. Se a sua vigência de quem? Da lei, é anterior à cessação da continuidade. Caramba, cara, você viu que a pena do furto foi de 4 a 10, e mesmo assim você continuou, né? Então você vai incidir sobre você, não a lei velha, que a pena vai de 1 a 4, mas a lei nova. Mesmo raciocínio, tá? Oi? Não, muito bem. Ele falou assim, ó, vamos imaginar o seguinte. Clique lá.